promotora de justiça, Andréia Luciana Damascena Ferreira Engel. Então, vamos continuar. Bom dia a quem chegou após, né, o início. Sejam todos bem-vindos. Pode colocar na tela, por favor. Então, a nossa programação de lançamento, ela inclui, após a mesa, a fala de 4 promotoras, de 4 colegas, né, aqui do Ministério Público, que nós vamos falar de uma forma sintética alguns assuntos que necessitam, né, ser colocados e abordados. Tá. E o primeiro deles, o que eu vou falar, é sobre a nossa campanha. Eu já disse, né, de forma resumida, ela se inicia no dia 25/11, como Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Ela tem um segundo momento, que é no dia 5 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. E no dia 10/12, que é o último dia, que será no Dia Internacional dos Direitos Humanos. A nossa mobilização, ela tem início hoje, dia 21/11, com esse lançamento, que é justamente em referência ao Dia da Consciência Negra, que aconteceu ontem. No dia 25/11, a nossa campanha tem efetivamente início com a ativação online nas redes sociais do Ministério Público e também na rede BA, o Boticário de Rondônia, onde nós estaremos veiculando imagens que se reportam à nossa campanha e que todos vocês poderão, né, de certa forma, participar e se engajar nesse movimento. No dia 5 de dezembro, nós teremos uma palestra para as consultoras e revendedoras do Grupo Boticário, em que o Dr. Everton Alves de Aguiar vai fazer uma palestra no intuito de qualificá-las para que essas 5.000 revendedoras do Grupo BA Boticário possam ser multiplicadoras e pessoas que, ao trabalharem, entrar na casa das mulheres e, deparando-se com situação de violência, possam prestar ajuda, possam prestar auxílio e possam divulgar um dos canais de atendimento e de porta de entrada para que ela saia desse círculo de violência, que é o canal Ouvidoria das Mulheres. E o último dia, que é o dia 10 de dezembro, que nós teremos o encerramento, onde nós estaremos no shopping Porto Velho, fazendo a divulgação do nosso material. Então, esse é todo o escopo da nossa campanha. E, para a gente começar, nós precisamos falar de violência, não tem como, o tema. E, numa linguagem simples e fácil, que é aquela que estará sendo vinculada no nosso material publicitário, que será distribuído via consultoras do Boticário e também no nosso dia lá no shopping. Então, aqui eu vou expor os tipos de violência e, na verdade, é mais exemplificativo para que as pessoas, ao lerem, elas consigam se identificar em situações e consigam ter a consciência de que, de repente, elas estão numa situação de violência e ainda não se conscientizaram disso. Então, a gente começa aquela que é mais conhecida, a violência física. E o que seria a violência física contra a mulher? Ela consiste em agressões que provocam danos ao corpo da mulher, podendo causar morte, ou seja, o feminicídio, e também tapas, murros, empurrões, puxões de cabelo, pontapés, arranhões, prender, afogamentos ou provocação de queimaduras. Todas essas situações, e até outras, elas configuram um tipo de violência, que é a violência física, e que é aquela que é a mais conhecida, que é aquela que deixa marcas no corpo visuais, e que, portanto, ela é a mais fácil de ser detectada. Mas nós temos outras, que elas são camufladas, que elas acabam não sendo
de fácil percepção, e que, portanto, nós vamos passar aqui para que a gente comece a tê-las, ter conhecimento para que possamos enxergá-las. E a segunda é a violência psicológica, que consiste em quê? Ela pode consistir em comentários maldosos, humilhações, xingamentos, chantagem, fazer com que a mulher acredite que está louca, expor a sua intimidade na internet através de vídeo ou fotos sem a sua permissão, controlando ações, crenças e vontades, são exemplos dessa violência psicológica. Esse é o tipo de violência que, às vezes, a mulher está tão envolvida que ela não consegue enxergar que ela é vítima de violência. Então, que nós possamos refletir, entender o que é violência psicológica e ajudar as mulheres a se reconhecerem num papel de que estão sendo vítimas de violência, que, embora não seja aquela que deixa as marcas no corpo, ela deixa marcas na alma, no coração, e que, portanto, precisam também ser libertadas. Em seguida, nós temos a violência sexual, que é aquela praticada por meio de ações nas quais a mulher é ameaçada ou forçada a presenciar ou a manter relação sexual sem seu consentimento, inclusive quando o agressor é seu marido ou até o namorado. Se a mulher não quiser, se for na marra, se for na força, qualquer ato sexual ou ato libidinoso é crime. É uma violência contra a mulher. A relação sexual, para ser certa, para ser não criminosa, ela tem que ser com o consentimento da mulher. Se o consentimento não existir, ela está sendo violada no seu direito. E, portanto, ela está sendo vítima de um tipo de violência. E, portanto, pode e deve procurar ajuda. E temos também hoje a patrimonial, violência patrimonial, que é mais comum do que a gente imagina. Eu, hoje, há 1 ano e 10 meses, estou na vara de família, atuando em vara de família. E é muito mais comum do que vocês imaginam, nos divórcios, na separação de união estável, o companheiro esconder patrimônio, o companheiro afirmar que ela não contribuiu com nada, porque ela sempre foi dona de casa, e na hora de uma separação, e na hora de uma dissolução da união, praticar a violência patrimonial. Isso consiste em tomar, esconder, subtrair, destruir documentos pessoais e de trabalho, bens e dinheiro da mulher, impedi-la de receber salários, pensões, indenizações, também é considerado violência. Não permitir, eu já vi caso lá, ela recebia o benefício, mas quem ficava com o cartão era o marido. Ele que ia no banco, pegava o dinheiro, sacava, gastava, e ela não tinha acesso àquele benefício que era dela, que era do filho dela. E isso é violência, gente. Isso é uma violência patrimonial. E nós precisamos ter essa consciência. E precisamos levar esse conhecimento a essas mulheres, para que elas, estando em uma situação dessa, possam pedir ajuda e possam sair desse círculo de violência patrimonial. Temos também a violência moral, que também é bem comum, muito comum, que é calúnias, insultos, difamações, injúrias e mentiras são os exemplos mais comuns. Expor momentos íntimos na internet, seja por vídeo, foto, sem a permissão da mulher, também caracteriza essa violência moral. Hoje, com a proliferação das redes sociais, com a proliferação dos nudes, que é tão comum, virou uma prática corriqueira. E as mulheres, muitas vezes, aprisionadas a homens que as chantageiam, porque têm gravado em seus celulares, gravados em seus
computadores imagens de momentos íntimos e que eles, praticando uma violência moral, utilizam desse material para que elas permaneçam encarceradas em seus relacionamentos. E nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos tratar pessoas que assim agem como agressor, como pessoa que está praticando uma violência contra aquela mulher. E precisamos ajudá-la, precisamos conscientizá-la de que isso não pode acontecer e que podemos ajudá-la e que ela pode ter auxílio e ajuda para sair dessa situação. Temos também, hoje, depois do caso Mariana Ferrer, que ficou conhecido no Brasil todo, a violência institucional, que é constranger ou ofender mulheres vítimas e testemunha em audiências e sessões. Seja o juiz, seja a juíza, seja o promotor, seja a promotora, o advogado, o defensor público, a defensora pública, quem estiver naquela sessão, naquela audiência, ela pode ser considerada praticante de uma violência institucional e, por consequência, responsabilizada. Consiste quando o agressor tenta manchar, rebaixar a imagem da mulher perante o órgão julgador para diminuir ou mesmo retirar o caráter criminoso do abuso sofrido. É uma luta nossa, promotoras da área. Quem já não teve, e eu já briguei com o juiz, porque ele perguntar para a vítima que roupa que ela estava usando. Essa é a clássica, e é muito corriqueira também. Não importa a roupa que a mulher estiver usando, ela pode estar pelada. Ninguém tem o direito de colocar a mão dela se ela não consentir. Então, essa pergunta que frequentemente é feita, hoje, a partir do caso Mariana Ferrer, foi criminalizada. Então, nós temos também, como membros do Ministério Público atuantes em audiências, em sessões, advogadas, defensores, todos trabalhar empenhadamente para que esse tipo de ações deixem de existir, porque a gente ainda vive num machismo estrutural e a pessoa que às vezes está julgando, questionando, debatendo, não tem essa consciência de que, para defender, para chegar aos fatos, sempre quer imputar que a causa do crime foi dado pela mulher. Ou porque ela estava com uma roupa curta, estava com uma roupa decotada, estava jogando charme, e isso justifica o agressor a fazer o que ele bem entende. Não é assim mais. Ainda bem que, recentemente, foi criminalizada esse tipo de comportamento, e nós temos esse instrumento agora para que nós possamos responsabilizar aqueles que assim ainda persistem e agem com esse tipo de pensamento. E, por fim, a última violência que nós tivemos legislada foi a violência política, que é impedir o uso do lugar de fala de mulher candidata ou eleita, questionar a vida privada da mulher, se apropriar da ideia de uma mulher, são algumas formas de violência política. E essa foi agora, nessas últimas eleições, um dos pontos trabalhados pela Ouvidoria Nacional do CNMP, a violência de gênero na política. É uma novidade, a doutora Ieda está aqui, não conversei com ela a respeito, mas com toda certeza deve ter visto, ou quem sabe, até vivenciado situações em que os homens ocupam os espaços de política partidária como se as mulheres não existissem. Colocam as mulheres para cumprir cota e tão somente, mas não destinam os recursos financeiros de forma suficiente a ela ter uma campanha em pé de igualdade ao do sexo masculino. Isso é uma violência política. Isso é uma violência que precisa também ser conscientizada e denunciada caso existam.
Então, ao público presente, eu sei que são poucas linhas, em linhas gerais, os tipos de violência que nós temos e que precisamos trabalhar. E é essa a mensagem, são esses conceitos que estarão sendo trabalhados no nosso material de divulgação e que estarão aqui em linguagem simples mesmo, para chegar a todo e qualquer cidadã do interior do estado de Rondônia, da capital, lá em Cabixi, lá em Pimenteiras, lá em Costa Marques, lá em Nova Mamoré, Candeias, Triunfo, em todos os lugares, com as colaboradoras do Grupo BIA do Boticário, nós temos como meta que esse nosso material simples, de linguagem simples, cheguem aos rincões do nosso Estado e possam fazer a diferença para que algo se transforme e elas saibam que elas não estão sozinhas, que elas têm o Ministério Público para se socorrer e toda a rede de apoio, aqui em Porto Velho, a Rede Lilás e as entidades que lutam por essa causa. Muito obrigada.